Começamos mais um Pode Sim da Inclusão. Eu vou contar com você a sua participação. Você que está assistindo ou está ouvindo, acompanhe as nossas redes sociais. Eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma pessoa da cor parda, tenho uns olhos claros, uso óculos, meu cabelo é preto, enroladinho. E meu nome é Eliane Nuvem. E esse programa tem a realização do Instituto Você Nunca Andará Sozinho, junto com a Secretaria Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência do Ministério dos Direitos Humanos do Governo Federal. E hoje está bom demais, porque hoje o nosso assunto, você sabe qual que é? É sobre saúde mental da pessoa com deficiência. Então, fique ligado, fique com a gente, porque incluir é validar uma pessoa com deficiência. E hoje o nosso convidado bem especial, mas ele é bem especial. Ele é um dos terapeutas psicólogos do Instituto Você Nunca Andará Sozinho, e é o nosso amigo também, Abraão. Oi, Eliane, obrigado pelo convite. Eu já gostaria de iniciar te agradecendo. Vai ser um prazer estar contigo hoje. Bem, fazendo a minha audiodescrição, eu sou um homem branco, uso barba, tenho os cabelos castanhos escuros e estou vestindo uma camisa gola polo verde. É o Abraão, ele é psicólogo também, voluntário do Instituto Você Nunca Andará Sozinho. Abraão, hoje nossa conversa é bem legal, né? É da saúde mental da pessoa com deficiência, da importância desse terapeuta psicólogo, né? Para essas crianças e também para os adolescentes, também é para as mães, porque é muita carência, não é verdade? Para a saúde mental, é muita informação, não é verdade? É verdade. Hoje, falar de saúde mental, a gente abrange muitas coisas, né? A gente fala da criança, a gente fala dos pais, fala de adulto, fala de adolescente. E tem muito conteúdo, muito assunto para abordar com esse tema hoje, viu? Nossa, fique ligado nas nossas redes sociais e na rádio. Porque para falar de inclusão tem que ser junto, porque nada para nós sem nós, todos nós juntos. Abraão, vamos lá falar como psicólogo. Qual foi um dos seus maiores desafios que você encontrou lá no Instituto Você Nunca Andará Sozinho? Bem, o Instituto, eu não diria que é um desafio, mas é um prazer todos os dias poder acompanhar ali a trajetória de várias crianças. Hoje no Instituto eu atendo aproximadamente 40 famílias ali, então eu fico responsável por entender toda essa dinâmica, como que funciona essa constituição familiar, acolher essa família, identificar os diagnósticos, as hipóteses de diagnóstico lá no Instituto. Bem, tem um caso bem recente que eu tenho acompanhado que me comoveu um pouco e eu acho que isso é um pouco que torna difícil. É como que isso mexe com a minha vida pessoal, fora do trabalho ali. Que é um caso de um abuso com uma criança autista. E isso me traz muita revolta, assim, de como as coisas aconteceram, porque o fato aconteceu numa escola. Essa criança foi abusada por outras crianças e isso me deixou muito incomodado. E, além disso, além do abuso, além da negligência que aconteceu, o que me comoveu bastante e que me deixou com raiva, eu diria, é a falta de apoio e a falta de estrutura dessa escola para acompanhar esse adolescente, para acompanhar e dar um suporte para essa família também. E aí eles chegam no instituto com um sentimento de culpa, sem entender, revoltados, e você se coloca naquela situação. Como que eu posso ajudar uma família nesse estado? Por onde eu começo? Quais caminhos eu devo seguir? E isso foi um dos casos que me deixou bem movido, bem tocado ali no Instituto Você Nunca Andará Sozinho. E dentre outros, né? Que ali a gente atende de tudo. É muito difícil, né? E principalmente quando a gente fala com uma pessoa com deficiência, né? Não porque somos coitados, mas ali a situação de uma criança, né? É muito forte, é muitas pessoas envolvidas, né? São sentimentos assim pro resto da vida, não é verdade, Abraão? Sim, sim.
Existem traumas, né, que vão acompanhar a nossa vida para sempre. O que o trabalho do psicólogo acontece como que ele funciona? Ele vai nortear para que você enxergue de uma outra maneira esses traumas. Que esses traumas não te limite a construir uma vida, para realizar os seus sonhos, para ter uma vida mais funcional possível. E funcional mesmo falando de deficiência, tá? Mesmo falando de transtornos aí, como o autismo, que não tem cura, ou outros transtornos que não têm cura, mas têm tratamento. Então, ter um diagnóstico não significa que você está limitado na sua vida. Muito pelo contrário. Às vezes você tem uma dificuldade maior para conseguir ter uma vida mais funcional, para ter uma vida saudável. Então, a gente não pode pensar num diagnóstico, numa deficiência, como algo que vai te marcar negativamente para sempre. Acho que a gente consegue viver, sim, com bom acompanhamento terapêutico, com a ajuda de outros profissionais também. A gente tem uma vida muito equilibrada e bem saudável. Então, é um conjunto, né? E principalmente para essas mães, os pais, né? Porque quando eu falo muitas mães, né? Eu também vou falar também dos pais, né? Que convive com a pessoa com deficiência. É com muitas emoções, não é verdade? Não é fácil. Quando a gente lida com algo diferente, isso já é difícil, né? E quando, principalmente as famílias, né, durante a gestação, elas idealizam muito um bebê perfeito, um bebê que vai ter sonhos, que vai ter um jeito determinado. Então, tudo começa numa construção, que a gente vai construindo aquilo durante a gestação. E aí, às vezes, quando já nasce, identifica que tem alguma deficiência, existe um luto nisso, né, Eliane? É um luto não porque alguém morreu, mas um luto porque algumas coisas não foram construídas da forma que eles gostariam que fosse. E essas famílias chegam muitas vezes no instituto ou nos nossos consultórios aí, chateadas, decepcionadas, com quebras de expectativas muito grandes, e a gente tem que trabalhar isso, trabalhar essa autoestima, reafirmar algumas coisas, acabar com alguns preconceitos que são preconcebidos por nós mesmos. Ao longo da nossa vida, a gente vai criando conceitos sobre as coisas e imaginando que isso é mais fácil, assim é uma maneira correta de levar a vida ou de viver. Então, a gente vai destruindo um pouquinho disso. Vai quebrando um pouco disso para que a pessoa enxergue de outras maneiras a deficiência, uma dificuldade que ela esteja passando na vida. E essas famílias, elas vêm muito com isso, bem marcado, assim, bem enraizado. Esses preconceitos, como se aquilo fosse algo que aconteceu na vida dela como um castigo, como se ela estivesse pagando por alguma coisa, ou que ela não vai ver outra maneira de enxergar a vida e que as pessoas vão olhar para aquela criança ou para aquele indivíduo daquela família de outra forma. Então, vem com um misto de sentimentos, de emoções, de raiva, de medo, de receio, e isso tudo prejudica, né, a saúde mental das famílias e também dessa pessoa que é assistida. Porque a aceitação é a parte mais difícil, não é verdade, Abraão? Principalmente quando tem uma pessoa com deficiência, não é isso? Sim. E é importante falar de aceitação. E a aceitação é algo que tem que partir das pessoas que estão próximas. Porque a pessoa com deficiência, ela, muitas vezes, é aquilo que é a forma que ela enxerga. Então, para ela não tem um problema. Quem vê um problema nela são outras pessoas. Às vezes é a sociedade que dita um comportamento ou que dita alguma maneira de se vestir, de se ver, de agir, de ser no mundo. E então aí, nesse momento que a sociedade começa a identificar isso, é que essa pessoa passa a se enxergar diferente. E aí acaba com a autoestima, com a segurança, com a vontade de fazer alguma coisa. Então, a gente precisa aceitar, e principalmente a família, aceitar, acolher. O acolhimento é um grande remédio para a gente sanar os problemas que a gente tem hoje, viu? É verdade. Olha, acompanha na rádio, no YouTube e nas nossas redes sociais, porque para falar de saúde mental, eu preciso de você, que dê também a sua opinião. Será que está tendo muitas barreiras para os nossos adolescentes com deficiência na nossa rede pública? Porque é um fato,
né, que as pessoas com deficiência e também que não seja com deficiência precisa cuidar da saúde mental, não é verdade? Porque nós lidamos igual uma onda, no altos e nos baixos, mas a gente tem que se organizar mentalmente, não é isso, Abraão? Com certeza. Com certeza. É um movimento de você se conscientizar das coisas e olhar para o mundo, para as dificuldades, para as limitações de uma outra maneira. Então, quando a gente entra em consciência com isso, que a gente entende que aquilo ali não nos define, que uma ação ou que alguma deficiência não nos define, a gente consegue seguir um caminho, olhar de outra forma. A gente sabe que as crianças têm mais aceitação do que os pais, né? As mães, porque muitas das vezes os terapeutas conversam, né, da aceitação e a mãe ou o pai tem a rejeição, não é verdade? Não é dessa forma, é dessa outra forma, porque muitas das vezes a gente coloca uma viseira e fala, não, vai ser do meu jeito, mas a gente tem que levar a vida mais leve, porque a deficiência, ela não é uma sentença. A deficiência, ela simplesmente tem limitações. Tem, eu também concordo, mas aquilo ali não é o fim. Não é verdade? É sempre construindo. Nós somos uma casa que todos os dias precisa de uma reforma. E é isso, não é verdade, Abraão? Mas assim, é um desafio, não é verdade? É um desafio. É um desafio porque as famílias, é como eu mencionei, assim, é muito difícil aceitar alguma coisa que você não tinha imaginado aquilo. Você não espera uma criança com deficiência, você não espera uma criança autista ou que ela tenha algum transtorno específico. E quando você entra nessa realidade dentro de uma hipótese diagnóstica que começa um tratamento, uma investigação para descobrir se de fato tem alguma coisa, então você vai acabando com aquilo ali e muitas vezes os pais sentem desesperança, tipo, e o que meu filho tem? E o que vai acontecer? E agora, o que eu vou fazer? Às vezes tem outros filhos e aí compara, né? E um foi de uma forma e o outro vai ser como, então é um mundo muito novo. E aí existe muito essa dificuldade. Outra coisa que tem acontecido, embora a gente esteja falando da dificuldade de aceitar um diagnóstico, também é muito comum alguns pais acreditarem fielmente em uma coisa porque eles viram algum comportamento específico e aí define a criança como TDAH, ou que ela é autista, ou que ela é dislexa, e aí começa a rotular essa criança e quer enfiar um diagnóstico E aí, às vezes, a gente vai conversar com a criança e a criança nem entende o que é aquilo, mas fala, não, meu pai falou que eu sou isso, eu sou aquilo. Então, é um risco também a gente ficar falando da boca para fora, sem uma avaliação neurológica, sem uma avaliação psicológica, um acompanhamento sério ali, antes de dar um diagnóstico. Trabalhar com o diagnóstico é muito importante. Um diagnóstico precoce é extremamente importante, porque a gente consegue ter um prognóstico muito melhor para a vida adulta dessa criança ou dessa pessoa. Mas o que a gente não pode é dar diagnósticos que não são verdadeiros. Então, precisa de uma investigação minuciosa. Hoje, a gente trabalha com o DCM-TR, que é uma atualização mais recente do DCM, que é o Manual de Diagnósticos na Saúde Mental, que tem ali algumas avaliações. Não são avaliações, são como se fossem escalas para identificar esses transtornos e os profissionais de saúde se apoiam nesse manual para que a gente consiga identificar nos nossos consultórios, nas instituições, os diferentes transtornos que tem. Outra dificuldade muito presente, Eliane, é a similaridade de um diagnóstico com outro. Às vezes, muitas coisas batem muito similar, parece muito um com o outro. Por exemplo, o autismo e a dislexia vai ter um atraso no aprendizado, muitas vezes. Então, é bom que a gente consiga identificar o que é cada um e identificar nessa criança qual
o diagnóstico correto, para que a gente seja mais efetivo, para que a gente consiga criar um plano de desenvolvimento para essa criança mais efetiva, para que ela tenha um desenvolvimento muito melhor aí também na vida adulta, tá? É isso aí. Estamos falando aqui com o Abraão, psicólogo do Instituto Você Nunca Andará Sozinho, que é voluntário desse instituto que vem fazendo um trabalho do diferencial no Distrito Federal. Abraão, mas falando de tudo isso, né? Lá no Instituto Você Nunca Andará Sozinho, lá ele atende com todas as pessoas com deficiência, autista, TOD, que também não tem nenhuma deficiência. Mas fala para mim das pessoas, você acha que tem mais dificuldade a pessoa com deficiência ou a pessoa que não tem deficiência no Instituto Você Nunca Andará Sozinho? É muito difícil a gente medir a dor das pessoas, medir a dificuldade que as pessoas têm na vida delas. Eu diria que quando a gente trabalha com deficiência, a gente trabalha com algumas limitações, às vezes sociais, mais do que limitações pessoais. Infelizmente, em alguns transtornos, são acometidos outros transtornos, que aí pode tornar um pouco mais difícil enxergar o mundo, fazer as coisas de uma forma mais funcional. Mas, em contrapartida, a gente também encontra com pessoas não atípicas que enfrentam dificuldades que não tem como a gente mensurar, não tem como a gente medir. Então, quando a gente fala de saúde mental, é muito difícil a gente falar se X é mais difícil que Y, porque aí a gente está tocando na subjetividade das pessoas. E que é difícil, né, Abraão? É muito difícil tocar na subjetividade. E a gente tenta trabalhar as emoções, a gente tenta trabalhar a afirmação, a confiança, a autoestima, em todas as crianças, em todas as pessoas que a gente atende, seja atípica ou não. Mas, Abraão, e os pais, né? As mães, os pais, quando chega lá no Instituto Você Nunca Andará Sozinho, quando entra lá no consultório que você está lá, como é que é essa sensação? Eles depositam em cima de você? Como é que é essa troca? Fala aí pra gente um pouquinho. Olha, eles depositam. Eles depositam, às vezes, as últimas esperanças, às vezes já passaram por diversos lugares e não conseguiram encontrar o apoio, não conseguiram encontrar pessoas que, de fato, respeitassem, nem entendesse, tá? Respeitasse o medo, as dificuldades que eles têm. E aí, às vezes, uma anamnese que era para ser 45 minutos se torna 1 hora, aí ficam batendo na minha porta. É desse modelo, porque a demanda é alta. A demanda é alta, preciso atender outras pessoas, mas fica difícil. Eu interromper um choro de um pai, de uma mãe ali, de interromper um assunto que eles estão falando com muita importância. Às vezes eles identificam coisas que não têm nada a ver, mas que é importante para eles falarem, mencionar sobre aquilo. E aí a gente faz essa escuta de qualidade, a gente acolhe, a gente tira dúvida. E o Instituto eu vejo muito com esse propósito, de receber essas pessoas e entender que eles têm dúvidas, que eles têm dificuldades para compreender alguma coisa, que às vezes, socialmente mesmo, tem uma limitação. Não é uma limitação cognitiva, mas é uma limitação de informação. Não é porque eles querem, mas é porque as coisas foram construindo para que eles não tivessem tanto acesso como outras pessoas, e aí eles chegam com muitas dúvidas, chegam questionando muita coisa, e aí a gente acolhe, a gente recebe, a gente devolve para eles de uma forma mais leve, de uma maneira que eles entendam. Pois é, gente. E lá também no Instituto tem uma rodada de conversa, né, para a saúde mental dessas pais, dessas mães, porque é necessário o cuidado mental de cada uma dessas mães, né? Porque é muito difícil a aceitação. A aceitação, ela é uma barreira bem grande em qualquer situação. Não é verdade, Abraão? Com certeza.
E essa rodada de conversa é um momento que aproxima muito essas famílias do Instituto, aproximam umas das outras, né? Porque começam a enxergar que o problema delas não é algo que acontece exclusivamente com essas pessoas. E quando a gente compartilha com outras e vê que tem outras pessoas vivendo, experienciando coisas similares com a gente, por mais que seja difícil, a gente se sente acolhido, se sente respeitado, se sente compreendido, e isso é muito importante. Nessas rodadas de conversa, existem muitos choros, muito sinceros, assim, de lágrimas que escorrem pelo rosto, com tanta verdade, com tanta honestidade ali, que é lindo de ver. É verdade. E olha lá, porque é necessário cuidar mental de uma pessoa, né, gente? Porque a gente passa por tantas frustrações, muitas alegrias, muitas tristezas. Então, a gente é como se fosse um carrossel. Todos os dias há algo para rodar, né? Então, a gente tem que cuidar da saúde mental. Muitas das vezes a pessoa pensa, você vai procurar um psicólogo, é porque você não é organizado mentalmente, você está depressivo, você está isso, você está aquilo. Mas, na realidade, a função do psicólogo, vou deixar o Abraão falar. Vou deixar aqui o Abraão para falar, que ele é voluntário lá do Instituto Você Nunca Andará Sozinho. Ótimo, ótimo. Bem, a importância do psicólogo ali para entender as suas emoções, os seus sentimentos, nessa desorganização, buscar uma maneira de se organizar. E eu acho que uma coisa que a gente precisa desmistificar sobre a psicologia é que a função do psicólogo é dar conselho para as outras pessoas. Bem, eu diria que não. A gente não tem essa função de dar conselho para as pessoas, embora exista algumas terapias que são com esse objetivo. Mas o maior objetivo é que você crie o seu próprio repertório para você lidar com as dificuldades que você tem na sua vida. E às vezes, quando você fala, você processa o que você está falando, você escuta o que você está falando e você consegue tomar atitudes e ver de uma outra maneira aquela problemática, aquela situação na sua vida. E a saúde mental é isso. Às vezes, uma pessoa depressiva, por exemplo, ela não vê sentido na vida, é como se a vida não tivesse mais cor. E aí, durante o acompanhamento psicológico, a gente vai identificando os mínimos detalhes que têm cor na vida, que fazem sentido, que brilham. E aí é esse o papel do psicólogo, alavancar para que essas pessoas consigam criar o seu próprio repertório para a sua tomada de decisão. E que elas tomem as decisões de uma maneira saudável para a vida delas. Porque se eu for tomar partido da vida dos meus pacientes, da forma que eu enxergo, às vezes não vai surtir o efeito necessário que ela precisa fazer, porque o repertório que ela construiu, a história que ela construiu, seja ela uma pessoa com deficiência ou não, é muito individual. E é isso que o psicólogo busca, a autonomia desses seus pacientes, principalmente no atendimento individualizado. Mas, Abraão, falando de tudo isso, né? De tudo isso, nós sabemos que passamos todos os dias desafios, né? Porque toda vez que uma pessoa vai no instituto, é um desafio. Porque é uma história diferente, porque todos os dias, como você mesmo falou, existe uma construção, né? Então, todos os dias a parede vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, tem hora que vai rachando, vai rachando, vai rachando, e aí o psicólogo fica ali para atualizar ali como você vai funcionar ali com aquelas pessoas, e está sendo um desafio, está sendo um aprendizado para você lá no Instituto. Fala aí para mim um pouquinho. O Instituto, ele surgiu, vou contar um pouquinho de como o Instituto surgiu na minha vida. Eu fazia um trabalho em uma empresa, eu era psicólogo organizacional, eu fazia recrutamento e seleção de profissionais de TI, muito específico, né, bem diferente, e eu queria migrar, porque eu queria sentir que a minha vida e a minha atuação enquanto psicólogo fizesse sentido. E aí eu conheci uma pessoa e essa pessoa me indicou o Instituto. E hoje é uma terapeuta lá no Instituto também, pedagoga, e ela me convidou para ir conhecer a Eliane. E quando eu cheguei lá, a Eliane já me acolheu, já me recebeu bem, e aí eu entendi o nome, Você Nunca Andará Sozinho, porque ali dentro as pessoas caminham umas com as outras. Então, foi uma migração de carreira na minha vida.
tem sido de grande aprendizado, de grande conquista e de grande realização. Então, esses são os adjetivos que eu daria hoje para o Instituto na minha vida. Aprendizado, realização e crescimento, com certeza. É com muita emoção, né, falar do Instituto, porque o Instituto é um pedacinho também do meu coração, mas um bem grande. Porque o Instituto me ensinou a saber lidar com as diferenças das pessoas, a amar as pessoas do jeito que elas são, com as suas diferenças, cor, raças, gostos. Então, eu aprendi em momentos muito difíceis da minha vida. E eu sou uma coach e eu dou muito palestra nas escolas públicas, né? Fazemos a Blitz do autismo, quando não tem inclusão, a gente não vai lá, não é para brigar, mas a gente se agrega junto com a escola para ver o melhor andamento para a criança. Né? Então, assim, foi crescendo, crescendo, crescendo e abrimos o Instituto Você Nunca Andará Sozinho para cuidar das famílias. E eu fiz um propósito com Deus, independente de religião, que Deus ia cuidar dos meus filhos, eu ia cuidar do que era dele. E hoje o Instituto é atendido com 280 famílias, né? E eu tenho muito orgulho disso, porque eu acreditei e acredito no potencial desse instituto, com todos os terapeutas, não é só pela fundadora, porque só a fundadora não gera o instituto. É com um pouquinho do Abraão, é com um pouquinho da Fernanda, da Marluce, da Fran, da Maria, da Bia, da Lília, do Abiné, do Jovem Aprendiz. Então, assim, é um conjunto que se forma o Instituto Você Nunca Andará Sozinho. E aí, gente, com todas essas emoções que eu já ouvi, que a gente lida com muitas emoções dentro do Instituto. É muito choro, sabe? É muito guardado. É muito coisa assim que a pessoa chegou ali na boa idade que eu falo, né? Chega ali com aquele cuidado de ser vó, mãe. Tem muitas pessoas dentro do Instituto que ali já criou seus filhos, aí pega os netos para criar com deficiência. E ali aquelas pessoas já estão assim bem frustradas. E os psicólogos lá do Instituto Você Nunca Andará Sozinho faz um trabalho assim bem, mas bem situado mesmo para que chegue no coração dessas mães, como o meu, como de todos, porque as pessoas falam que hoje é um hobby ter uma pessoa com deficiência, mas não é. Não é verdade, Abraão? Sim, sim. Sabe, Eliane, quando você fala também sobre o Instituto e sobre deficiência, vale lembrar que algo muito importante, principalmente para as pessoas com deficiência, quando alguém quer ajudar elas, é que nem toda pessoa com deficiência precisa de ajuda ou de apoio ali. Mas se a gente identificar que ela precisa de algum auxílio, de alguma ajuda, é muito mais importante você perguntar se aquela pessoa quer ajuda e como que ela enxerga essa deficiência dela, do que você imaginar alguma coisa e querer ser proativo demais, digamos assim, e querer ajudar aquela pessoa sem entender a história dela, sem perguntar para ela se ela quer aquela ajuda. Eu digo isso porque às vezes a gente vê uma pessoa na rua, por exemplo, um cadeirante, e aí antes de ajudar de fato essa pessoa, é importante a gente perguntar se ela quer ajuda, porque a cadeira de rodas, por exemplo, é uma extensão do corpo dela e a gente não sai por aí tocando no corpo das pessoas. A gente não sai pegando em qualquer pessoa. Então, antes da gente empurrar aquela cadeira de roda, é importante se apresentar, falar: oi, fulano, você gostaria de ajuda? Quer empatia, que eu prestar esse serviço, sabe? Ouvir, principalmente. Às vezes a gente tem essa tendência de imaginar que, por ser uma pessoa com deficiência, a gente pode fazer o que quer com ela. E não pode. Não é assim que funciona. É verdade. E lá no Instituto Você Nunca Andará Sozinho, a gente tem 14 cadeirantes. Eles vão em dia de sábado lá, porque tem um dia, tem um horário, tudo certinho. E a gente motiva essas famílias a não desistir, né? Porque ainda tem a deficiência mental,
e ainda é cadeirante. Então, é muitas emoções, e a maioria dessas mães do Instituto Você Nunca Andará Sozinho são mães solo, né, com toda a responsabilidade ali nas costas, e tem que lidar com todas as situações. Mas é muitas emoções, não é ou não é, Abraão? São muitas emoções e tem que lidar com todas elas, né? E às vezes sem um aviso prévio para lidar com essas emoções. Às vezes as coisas acontecem na vida e elas precisam imediatamente já lidar com isso tudo. E é assim com a deficiência, porque a deficiência pode ser adquirida ou nascer com a deficiência, né? Quando nasce com a deficiência, é aquele luto daquela gravidez idealizada, daquele bebê e tudo mais. E quando é um acidente, que acontece de forma abrupta, que você não espera também, então você precisa lidar também de novo com isso. E aí, lidar duas vezes, né, quando é um acidente, porque a pessoa tem que lidar com aquilo, porque às vezes perde um membro, fica sem um movimento, a família vai ter que se organizar de novo para ver como que pode apoiar, ou muitas vezes a família não tem esse apoio, não tem esse suporte, e aí é lidar muito rápido, é tomar atitudes e criar estratégias muito rápido na vida. Abraão, e vou falar também um exemplo, acho que eu já falei em vários programas que eu gosto de falar de mim mesma, né? Eu me tornei uma pessoa com deficiência, eu tive um problema de saúde, e desse problema de saúde eu dei início de derrame, e me deu afasia da fala, né? É o que o cérebro capta uma mensagem e você fala outro. Mas só que você não se torna uma pessoa com deficiência, por quê? Porque você tem que ser motivador, você tem que ter terapia de fono, de psicólogo. Para quê? Para que você não se estaciona ali naquele momento. Então, por um período, eu falava, por exemplo, a parede é preta. No meu cérebro, eu tenho ciência que é preto, mas aí eu falo verde. Às vezes eu falo o nome de uma pessoa, mas aí eu chamo outra pessoa. Mas eu estou treinando a minha mente. Na verdade, aí eu retorno, volto e falo o nome da pessoa correto. Então, com o passar do tempo, todos nós, eu sempre falo isso nos programas, que uma pessoa pode se tornar deficiente. Às vezes você não tem deficiência, mas você pode se tornar deficiente. Talvez com um acidente ou talvez com o passar do tempo mesmo. As habilidades vão ficando mais fracas e aí a gente vai se tornando uma pessoa com deficiência. Então você não pode desistir, porque nós lutamos por superação todos os dias. Todos os dias é um desafio a gente estar vivo. Então é com muitas emoções que a gente tem que lidar com a saúde mental. Eu sempre falo sobre isso, sobre o desabafo, que é necessário você ter uma pessoa para ter uma companhia. Não precisa ser apenas um psicólogo, um amigo, um parente, um pai, a mãe. É necessário o diálogo, não é verdade? Mas é porque existe muitas pessoas tímidas também e muitas das vezes guardam tudo que tem dentro de si e não repassa, e nisso vai virando uma cadeia de emoções, não é verdade, Abraão? Por isso que eu falo que a gente tem que cuidar da saúde mental. Porque mesmo que uma pessoa é tímida, às vezes a pessoa ali não tem um diálogo com a mãe, com o pai, com o primo, com o amigo, né? E aí vai enchendo as emoções por dentro. E chega um momento bem difícil. Como tem coisas da gente que só a gente sabe. Nem um psicólogo, nem um pai, nem a mãe. Tem coisas que é nossa mesmo, né? Então, a gente tem que saber distribuir isso dentro da gente mentalmente. Porque senão a gente vai se tornando uma pessoa doente. Por isso que vem as depressão, aí às vezes a pessoa fala, mas por que é isso? Por que é aquilo? A pessoa tem tudo, mas muitas coisas a pessoa não tem. É a paz que a pessoa tem que ter mentalmente. Não é isso, Abraão? Uhum. Eu acho muito válido falar sobre isso, Eliane, porque vamos desmistificar outra coisa em relação a ser terapêutico e estar com um acompanhamento com um profissional de verdade. É muito importante que a gente tenha na nossa rede de apoio ali amigos, pessoas próximas, que nos sustentem, que nos ouça, que nos acolha, que nos respeite. E isso pode ser terapêutico. Mas o acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico, ele precisa ser feito por um profissional. Principalmente quando a gente fala de diagnóstico, porque é muito comum hoje todo mundo ter TDAH, por exemplo.
Ah, fulano tem TDAH. Às vezes a criança é muito estimulada e aí ela tem muita informação e ela quer gastar aquela energia que ela tem. E aí, como as pessoas não compreendem isso, costuma rotular essa criança com TDAH assim numa facilidade. Então, a importância de um profissional para ouvir esses relatos, para ouvir essas demandas, identificar se existe algum transtorno é muito importante. Aí, existem outras coisas, por exemplo, leitura, meditação, a espiritualidade, os nossos amigos, uma saída no bar, isso pode ser terapêutico. O que é isso, Abraão, ser terapêutico? É algo que também auxilia para a manutenção da sua saúde mental no dia a dia, tá? E aí eu reforço a questão do profissional qualificado para fechar algum diagnóstico, para fazer uma escuta qualificada e para auxiliar essas pessoas também na manutenção dessa saúde mental, tá? Tá aí, ó. Tá aí a diferença. Tá aí a diferença, tá as dicas para você. E se apega aí na rádio e no YouTube, nas nossas redes sociais. Comece a divulgar, porque para falar de inclusão, precisamos de você. Abraão, mas olha, falando com tudo isso, com todo o contexto que você falou, mas o que mais você já aprendeu assim no seu dia a dia como psicólogo? Pergunta muito difícil, Eliane. Eu acho que é um constante aprendizado sobre a subjetividade das pessoas e a forma que as pessoas enxergam o mundo. Eu aprendo todos os dias a respeitar as pessoas, a desconstruir e construir novamente os preconceitos que eu tenho na minha vida e a forma que eu vejo os meus problemas. Eu já vi algumas pessoas comentando que fulano tem um problema muito maior do que esse, é muito difícil. E eu não concordo com isso, porque não tem como a gente medir o problema do outro. Às vezes aquela dificuldade que ele tem é alguma potencialidade que você tem de resolver alguma coisa. Mas, em contrapartida, ele pode enxergar o seu problema como um problema de muito menor grau que ele. E então, o respeito é uma das coisas que eu mais tenho aprendido nessa profissão. Sendo psicólogo, eu aprendo a olhar para as pessoas de uma maneira mais genuína, assim, e mais honestas, e deixando com que elas escrevam a sua própria trajetória e que elas sejam responsáveis pelas escolhas que elas fazem. Então, quando eu aprendo a respeitar aquilo ali, eu aprendo a me respeitar também. Entendo as minhas limitações e entendo as limitações do outro. Eu acho que seria essa. Não sei se eu respondi sua pergunta. É isso aí, gente. Mas olha, eu também quero deixar aqui bem registrado um caso que aconteceu lá no Instituto Você Nunca Andará Sozinho, de uma mãe. Ela não é uma mãe solo, né? E acho que durante esses 12 anos que estamos na caminhada e 6 anos de Instituto Você Nunca Andará Sozinho, mexeu muito comigo. Tem uma mãe no nosso instituto que ela tem uma filha, essa filha ela é autista, ela trabalha de gari à noite, e eu pensei que eu já tinha ouvido muitas coisas, muitos relatos, mas isso mexeu muito comigo. E ela trabalha a noite toda, para ela acompanhar a filha dela durante o dia nas terapias, acompanhar a criança. E aí eu me deparei em uma situação bem difícil, porque durante o dia é tão difícil para a gente que tem um filho com deficiência, e ali onde ela poderia estar deitada, descansando, ela foi trabalhar. E ela está trabalhando, né? E aí eu falei para ela assim, muito bem cansada, eu falei para ela assim, e a noite? Como é que é a sua noite? Porque você passa o dia todo para lá e para cá. Aí ela falou para mim assim, é a força de ter um filho com deficiência. E ela falou tão firme nos meus olhos que isso moveu as minhas emoções. Porque aonde você não tem força, você trata da sua saúde mental para que você possa se organizar para isso. E a gente que tem
um filho com deficiência, a gente sabe como é difícil. Não é fácil, não tem nada de romântico. Que as pessoas hoje colocam lá muito romantismo, muito isso, muito daquilo, e a nossa realidade é outra. A nossa realidade é totalmente diferente, e principalmente do Instituto. O Instituto é sem fins lucrativos, todos nós somos voluntários, sobrevivemos também até aqui. Então, é para fazer o melhor, mas quando a gente ouve esses relatos de pessoas que vêm do Novo Gama, que vêm de Santa Maria, que vêm de Santo Antônio, Águas Lindas, Sobradinho 2, buscando atendimento psicológico, isso é muito importante, né? Porque as pessoas já não aguentam mais mentalmente organizar. Então, gente, olha, acompanha ainda aí com a gente, viu? Porque o programa ainda não terminou. O programa está começando, viu? Já falamos muita coisa, mas ainda falta muita coisa para falar de saúde mental. Eliane, te interrompendo, eu também tive a honra, o prazer de atender essa família lá no Instituto. E uma coisa que me admirou muito nessa mãe foi a abertura que ela deu para que a gente conseguisse fazer as coisas que fossem precisas, né? Ela traz um relato de que ia manter a filha sobre a redoma dela, acolhida ali, protegida, porque ela tinha medo de como a filha dela ia reagir, como as outras pessoas iam reagir a essa deficiência da filha dela. E aí eu brincando, assim, de uma forma bem descontraída, eu falei, mas você não pode botar ela no potinho. Embora ela seja lindinha, não dá para colocar no potinho. E ela dá um sorriso e olha para mim e fala, é verdade, não tem como eu colocar no potinho, mas eu queria tanto. Aí eu falei, mas não pode, porque a gente quer uma criança que seja capaz de viver a própria vida. Você não pode limitar a sua filha ao diagnóstico de autismo. E ela dá outro sorriso e fala, você tem razão, e eu não vou mais fazer isso. E é isso que a gente espera desses pais. Que eles estejam abertos a olhar de uma outra maneira para as deficiências, para os próprios filhos, para a própria trajetória, e que não é porque ela é gari que ela é limitada intelectualmente, né? E aí, você contando disso, eu lembrei da abertura que ela deu para que a gente pudesse atuar ali junto com ela, porque o acompanhamento de uma criança, principalmente das crianças com deficiência, é um acompanhamento multidisciplinar. E os pais são os maiores terapeutas dessas crianças, porque eles passam a maior parte do tempo com essas crianças, mais do que os profissionais ali. Então, quando a gente trabalha lado a lado com esses pais, a gente tem um prognóstico muito melhor. É verdade. E eu falo sobre o que você falou aí, Abraão, eu também falo do meu filho, Lucas, autista, né? Quando eu recebi esse diagnóstico, eu falei, meu Deus, o que vai acontecer e se eu morrer? Então, eu, como psicopedagoga, eu coloquei o Lucas funcional. Eu não me apeguei à alfabetização do Lucas. Eu me apeguei para que ele possa tomar banho sozinho, ele ir no banheiro sozinho, ele vestir a roupa dele sozinho, ele se alimentar sozinho, ele questionar e perguntar o que está sentindo, o que está doendo, o que ele está querendo. Então, eu deixei o Lucas funcional. E Lucas hoje, o Lucas teve essa vontade de ser alfabetizado depois disso aí tudo, porque nós sabemos que um dia todos nós vamos morrer. Nós sabemos disso. E quando você tem um filho deficiente, eu acredito, Eliane, que é pior ainda. Porque aqui em Brasília eu já conheci vários orfanatos. E a maioria tem muitos meninos com deficiência. Então é muito difícil você saber que o seu filho tem que voar. Ele não pode ficar ali dentro da gaiola, que é a forma de falar, presa, porque um dia ele vai crescer e ele não vai dar conta ali dentro do potinho, da gaiola e nenhum outro lugar. Então, é para você, mãe especial, cuide da sua saúde mental, para que o seu filho possa se desenvolver, porque ele é capaz.
E ele vai dar conta, mas com a sua ajuda, porque nós sabemos que junto nós somos mais fortes, porque junto nós superamos todos os dias o que precisa ser colocado e ser tirado também. E hoje eu não vou dizer que eu tenho orgulho, porque eu não tenho orgulho que meu filho é autista, mas eu orgulho de mim mesmo como mãe, né, de ter ajudado essa construção na vida do Lucas. E hoje o Lucas vai no Instituto Você Nunca Andará Sozinho. Hoje ele faz tudo, ajuda a olhar as outras crianças com deficiência, abre o portão para as crianças entrarem, dá um bom dia, dá uma boa tarde, dá uma boa noite. E esse é o Lucas, autista que era suporte 3, que hoje ele é suporte 1, com muitas terapias. Então, é necessário. Mas tudo começa com o quê? Com um psicólogo, ajudando a própria pessoa a aceitar a deficiência, que isso é importante, não é verdade, Abraão? Importantíssimo. Uma das dificuldades no autismo, às vezes, é de trazer um pouco dos relatórios da vida, né? E eu, como psicólogo ali no Instituto, eu estimulo bastante que essas crianças me contem o que elas fizeram no dia. Muitas dessas crianças, principalmente no autismo, são monossilábicas, e aí a gente tem que estimular com que elas contem um pouco mais da vida delas. E aí eu pergunto pro Lucas com quem que ele lutou, quem que foi que treinou ele, para ele me contar, para ele trazer um pouco mais de repertório do dia a dia dele, e assim com as outras crianças, perguntando como que foi na escola, o que que elas fizeram na escola, e isso é algo que os pais também podem fazer em casa, estimular essa criança a falar sobre o que ela sentiu, a falar o que que ela comeu na escola, com quem que ela conversou, se ela não conversou. Então, esse tipo de estímulo é muito positivo para o autismo. Ai, que legal. Mas eu também tenho um segredozinho para falar só para você. Sabe, o Lucas, ele depois que começou a fazer com o Abraão, com o psicólogo, o que aconteceu com o Lucas? O Lucas aprendeu a fazer a cartinha, né, com a nossa neuropsicólogo, e aí ele ficou guardando essa cartinha. E pode sim namorar, né? E aí o Lucas guardou essa cartinha. E eu, como uma mãe, pensei que aquela cartinha ele ia guardar lá na mochilinha dele e pronto, e acabou. Só que Lucas entregou a cartinha para a pretendente. E aí eu perguntei, Lucas, cadê a cartinha? O Lucas não está comigo mais. A cartinha tá com a minha futura namorada. Então, o autista também pode sim namorar, casar, ter filhos, não é verdade? Mas me surpreendeu. Por quê? Porque ele faz terapia diária, né? Para que ele possa mover mentalmente os seus sentimentos, que isso é importante. Então, isso é só um segredo, só para mim e para você que está ouvindo aí a rádio, que você está vendo no YouTube. Então, esse segredo só é meu e seu, tá joia? Conto com você. Algumas crianças também, às vezes, principalmente autista, eles perguntam o que... Ah, não, mas como que eu vou fazer isso? Ah, e como que eu faço isso? É um questionamento, assim, e eu nunca dou resposta para eles. Eu sempre pergunto o que eles querem fazer. Não, mas o que você quer fazer? O que você pretende com isso? Você tem alguma intenção com isso? Porque aí eu estimulo com que ela pense a respeito disso, para que ela consiga formular suas próprias escolhas. Teve um que, na anamnese, ele é adorável. Na anamnese, a mãe falou com ele assim, meu filho, aqui dentro você pode ser você mesmo. Eliane, ele deu um sorriso. Ele ficou tão feliz como se ele tivesse saído dentro desse potinho e ele sentiu que aquela sala fosse de fato dele. E ali eu senti o objetivo da psicoterapia. Ali eu senti o objetivo de ser psicólogo, de dar um lugar que a pessoa se sinta confortável para ela ser ela mesma. Mesmo diante de alguma deficiência, diante de alguma limitação, para que ela se expresse da forma que ela quiser. E ele fez isso. Ele sorriu e imediatamente levantou e pulou
porque às vezes algumas crianças autistas têm alguns comportamentos estereotipados que servem para a regulação emocional delas. Às vezes elas têm muito estímulo e aí elas precisam fazer o mesmo movimento repetitivo para que elas se concentrem, para que elas se regulem novamente. E foi o que ele fez. E aquele momento foi um momento de desregulação de extrema felicidade. E nisso, a psicoterapia começou a fluir muito melhor, né? Depois que ele sentiu que, de fato, aquele lugar era um lugar seguro, era um ambiente onde ele, mesmo sendo autista, ele podia ser ele mesmo, sem um olhar de julgamento, sem um olhar de preconceito. Nossa, mas, gente, esse programa tá bom demais, mas não tá bom demais? Abraão, fala uma palavra aí de motivação para essas pessoas com deficiência. Nossa, Eliane, assim, de bate pronto. Eu diria que a palavra é não desistir. E outras palavras também me surgem à mente, é sonhar. Eu acho que desistir e sonhar são as palavras que devem motivar a vida, não só das pessoas com deficiência, mas de qualquer indivíduo. Pois é, gente, mas está acabando o nosso programa de hoje. Foi muito bom falar com vocês, ouvir. Então, acompanhe nossas redes sociais, na rádio, porque pode sim estar em todos os lugares. E muito obrigada, Abraão, por você estar aqui dividindo com a gente sobre saúde mental, que é muito importante. Cuide da sua saúde mental, que é importante para que a gente possa se fortalecer, para a gente vencer as barreiras da deficiência. Muito obrigado, Abraão. Eu que agradeço, Eliane, pelo convite, pelo bate-papo. Eu acho que não deu para abranger 10% de todo o tema que é a saúde mental, mas foi de grande valia falar um pouquinho sobre deficiência, falar sobre a minha trajetória, falar sobre o Instituto. Muito obrigado pelo convite. Eu espero que tenha mais convites para a gente falar de outros assuntos também, viu? Muito obrigado. Tá aí. E muito obrigado por mais um programa do Pode Sim da Inclusão. Conte com a gente.